Para onde vamos após a morte? Ou, uma pergunta ainda mais importante: o que determina o nosso destino eterno? Fala, povo de Deus, mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje vamos falar sobre o plano da salvação. É um pensamento muito comum imaginar que pessoas boas vão para o céu e que pessoas más vão para o inferno. No entanto, isso até parece fazer algum sentido, mas já parou para imaginar como isso funciona na prática? Que nível de bondade nos levaria para o céu e qual nível de maldade nos levaria para o inferno? A palavra de Deus diz que precisamos praticar o bem e revela a terrível consequência das práticas do mal. Ela nos ensina também que não são as nossas ações que determinam o nosso destino, por melhores que elas sejam. Por incrível que pareça, isso é uma boa notícia. E para que entendamos melhor, é preciso falar sobre o antagonismo existente entre a vida e a morte. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus é a fonte da própria existência e, naturalmente, fonte da vida. Ele nos criou como seres essencialmente espirituais e desfrutávamos da plena comunhão com Ele lá no Éden. Deus deixou claro ao homem que para não experimentar a morte, ele precisaria ser obediente às ordens de Deus. No entanto, no exercício da sua individualidade, o homem decidiu ser independente de Deus e o resultado natural e imediato foi a morte espiritual e, por consequência, a morte física. E pelo seu pecado, o homem separou-se de Deus e abandonou a única fonte de vida. Depois da queda de Adão, nascemos pecadores e carecedores da redenção de Deus. O homem está morto espiritualmente e qualquer esforço para se aproximar de Deus não resolverá o seu problema. Não há nada que o ser humano possa fazer para mudar isso. E para que houvesse a possibilidade da reconciliação entre Deus e o homem, foi a necessidade da atuação e da ação do próprio Deus. E a melhor notícia disso tudo é que o mundo já recebeu essa graça. Aleluia! Em João capítulo 3 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De acordo com a Bíblia, a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora de Jesus Cristo, o Deus Filho que se fez carne e habitou entre nós. Sim, quando falamos em Jesus Cristo, não estamos nos falando de um simples alguém que foi bom, sábio, influente e que viveu aqui nessa terra há muitos anos atrás. Estamos falando do próprio Deus, que assumiu a natureza humana e foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Em sua perfeita natureza humana, Jesus viveu seus sentimentos, emoções e em vários casos ficou cansado, teve fome, foi sujeito à dor e angústia e à morte. E, uma vez que a morte é uma consequência do pecado e Jesus não tinha pecado, a sua morte foi substitutiva. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar e carregou os nossos pecados na cruz. A injustiça feita nele tornou-se a nossa justiça. Da mesma forma que Adão era a representação da humanidade quando pecou, Jesus nos representou diante do Pai quando entregou a sua vida em nosso favor. Além disso, a natureza divina de Cristo, apesar de imortal, teve um papel essencial na redenção, pois proporcionou o único e eterno sacrifício para a possibilidade da redenção e todos os seres humanos, mesmo aqueles que haviam morrido muito tempo, como Abraão, Moisés, e aqueles que nem sequer haviam nascido como eu e você. Jesus é o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, e o único nome dado entre o homem
pelo qual podemos ser salvos. Jesus também foi o único que viveu sem pecado e, tendo morrido sem culpa, ressuscitou fisicamente dentre os mortos. Depois disso, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai e retornará no futuro para julgar a humanidade e estabelecer o seu reino. Guarde isso. Todo o plano da salvação foi preparado por Deus desde a eternidade. Além de prover o sacrifício, Deus também revelou a maldade que há em nós e nos deu a fé necessária para crer em Jesus e receber o seu perdão. É por essa razão que não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Nada vem de nós, tudo vem dele. Somos salvos pela sua graça por meio da fé. O seu sangue derramado na cruz mostrou o alto preço pago pela nossa vida e o nosso papel simplesmente é se entregar a Cristo. E para fazer essa entrega e receber a salvação, a Bíblia ensina que é preciso confessar que Jesus é o nosso Senhor e crer de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Mesmo que possa parecer que há algum mérito humano nessa condição, ele é fruto de uma convicção interna proporcionada pela ação do próprio Deus, advindo do Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento, e este é um novo nascimento e o início de uma nova vida. O Espírito Santo passa a habitar em nosso interior e nesse exato momento acontece algo maravilhoso. Tornamos filhos de Deus e todos os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus por isso. Do mais antigo ao mais recente, do mais simples ao mais grave, já não há culpa ou condenação que pare sobre nós, pois somos libertos pelo precioso sangue de Cristo e não somos mais escravos do pecado. Contudo, isso não deve ser entendido como uma licença para pecar. Muito pelo contrário. Uma vez que os nossos olhos foram abertos, o pecado se tornou algo ainda mais grave. Infelizmente, a verdade é que mesmo após a nossa conversão, nós não deixamos de pecar. E é preciso vencer a luta diária contra a vontade da nossa carne e permanecer com o nosso espírito fortalecido. Além da libertação, o novo nascimento também representa o início de uma nova vida eterna, pois ainda que venhamos a enfrentar a morte, temos a certeza da ressurreição. Assim, estaremos com o Senhor para sempre e não há nada que nós possamos experimentar em vida que se compare ao que nos aguarda na eternidade. Deus, em sua infinita sabedoria, nos livrou da condenação do inferno e nos preparou um lugar de descanso, alegria, prazer e eternidade. Glória a Deus por isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça, busque ter uma vida coerente com seu discurso.